Nós hoje vamos falar sobre o teste do pezinho. Vamos conversar com o Dr. Clay Brites. Ele é pediatra e neurologista infantil do Instituto Neurosaber. Está na linha conosco. Bom dia, Dr. Clay. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Dr. Clay, o que é o teste do pezinho? Olha, o teste do pezinho é um teste que é feito depois de 48 horas que a criança nasce, com a intenção de colher um pouquinho de sangue da criança e fazer uma bateria de testes para procurar se a criança pode ter sinais, nesse caso, sinais químicos no sangue, para observar se ela pode ter algumas das 5 doenças que o teste do pezinho pelo SUS procura fazer o diagnóstico antes dessas doenças aparecerem. Quais são essas 5 doenças, Dr. Clay? Então, a gente procura o que no teste do pezinho? Procura a deficiência de biotinidase, o hipotireoidismo, procura a fibrose cística, procura a doença falciforme, né? E fibrose cística, que são 5 doenças que o diagnóstico cedo, o diagnóstico muito precoce, cedo na vida da criança, é fundamental para reduzir os prejuízos e o impacto a longo prazo. Uhum. Além do mais, isso é muito importante saber, dessas 5 doenças, pelo menos 3 delas afetam o cérebro da criança de uma forma muito séria, se não for feito o diagnóstico nos primeiros dias de vida. Então, fibrose cística, e quais são as outras? Anemia falciforme, deficiência de biotinidase. O que é deficiência de biotinidase? Biotinidase. Isso. O que é isso, A biotinidase é uma enzima responsável pela fabricação de outras enzimas. E ela tem o papel de reduzir a quantidade de outras substâncias que são normalmente produzidas pela cadeia de reações químicas do nosso corpo. Se essa enzima não existir, ou se ela for deficiente, a criança produz muitas substâncias, essas substâncias acumulam, porque essa enzima não destruiu o excesso dessas substâncias, e o acúmulo dessas substâncias levam a criança a ter crises epiléticas, deficiência intelectual, e pode inclusive fazer com que ela não consiga aprender na escola lá na frente. Entendi. Tá. E quais são as outras? Hipotireoidismo, que se você não fizer o diagnóstico até a primeira semana de vida, a criança vai evoluir com uma deficiência intelectual, então ela vai ter, ou popularmente falando, um retardo mental, e muitas vezes, isso é importante saber, essas doenças não se mostram nos primeiros dias de vida. O médico não consegue descobrir só examinando, porque essas doenças não se manifestam de uma forma clara nos primeiros dias e até no primeiro mês de vida. Então, o teste do pezinho, ele faz essa detecção independente da criança ter sintomas ou não ter sintomas. Esse é um exame feito, o senhor falou, 48 horas depois do nascimento. Em alguns casos, nós sabemos que as mães vão para casa já 24 horas depois, no caso de partos normais. Não, o ideal é deixar a criança no mínimo 48 horas. Por quê? Não só por causa do teste do pezinho, mas o bebê, ao nascer, ele precisa de um conjunto de observações que o pediatra vai fazer, que são muito importantes. Tem transtornos que surgem na criança, tem intercorrências que ocorrem em bebês antes das 48 horas, que só durante esse período de observação no hospital isso vai ser detectado. Então não se deve dar alta antes disso. Em casos em que a criança eventualmente foi para casa, ela deve ser orientada a voltar depois para fazer o teste do pezinho. Isso é lei. É obrigatório em todos os hospitais públicos do Brasil, né, Dr. Clay? Sim.
é obrigatório, por lei. Os pais devem perguntar para os médicos se esse exame foi feito, devem cobrar isso, né? Sem dúvida alguma. Isso é uma obrigação da instituição. Bom, nos hospitais particulares também é obrigatório, né? Por lei. Sim, por lei, todos os hospitais do Brasil devem ter esse procedimento. Agora, esse teste realmente é muito importante, né, doutor Clay? Ele pode detectar doenças que provocam deficiências sérias para o resto da vida, né? É verdade, e é verdade. Agora, por isso a importância de detectar cedo, porque se você detecta cedo, você já faz, por exemplo, hipotireoidismo. Se der positivo, tem que repetir o exame. Persistiu a positividade, tem que entrar com medicação para compensar a falta do hormônio da tireoide. Com isso, a gente vai evitando as complicações do hipotireoidismo que já iriam aparecer nos primeiros 3 meses de vida. Já pensou? Realmente é muito sério, né? Bom, é isso, doutor Clay. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que está muito bem colocado. Eu acho que é muito importante que a população não precisasse cobrar os hospitais, né? Eles têm que oferecer isso de uma forma ampla, disponível e gratuita, né? E deixar claro que tem que ser gratuito e que isso já está previsto em lei. Então, é um direito garantido da criança, em primeiro lugar. Segundo lugar, o teste do pezinho, ele evita com que a criança desenvolva condições que vão levar a uma sobrecarga de problemas para a família, para a própria criança e para o sistema educacional e de saúde lá na frente. Lembrando que todo teste que é preventivo tem custo baixo. Certo. Doutor Clay, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite e agradeço a todos os ouvintes. Obrigada. Bom dia, doutor Clay. Bom dia. Nós conversamos com o doutor Clay Brites, pediatra e neurologista infantil.